como funciona a experiência do matchmaking e quais áreas são beneficiadas. Eu gosto já de explicar como funciona na prática. Então, a primeira coisa que a gente faz com a empresa é fazer uma conversa, um diagnóstico estratégico. A gente escuta a estratégia da empresa de médio a longo prazo, porque quando a gente escuta a estratégia da empresa como um todo, a gente consegue olhar tudo que vai ser uma necessidade estratégica e todos os contatos que vão ser relevantes e necessários de ser acionados para tracionar o projeto como um todo. Obviamente, muitas das empresas, e a gente também tem esse interesse, na geração de negócio e na frente comercial. Mas vai ser essa estratégia macro que é o que vai dar mais força para a gente conseguir desenvolver esse trabalho em conjunto com a empresa. Então, o primeiro ponto é diagnóstico estratégico. A empresa vem e apresenta a estratégia dela, de médio e longo prazo. A gente, com um olhar pensando em conexões de alta relevância, a gente apoia numa visão tática. Ação. A hora que a gente define e entende junto com a empresa, ela vai definir o quê? Quais vão ser os stakeholders, né? Quais vão ser ali os players e as peças prioritárias. Quais vão ser os alvos que eles vão acionar num primeiro momento. Na prática, a gente já começa com o mapeamento desses players, já a criação e definição de approaches e já o aquecimento desses contatos. Uma coisa muito importante dentro do nosso funil de matchmaking, a gente não aciona ou a gente vai até esse contato do zero, já com aquele approach para falar da solução, para falar da oportunidade. Então, quando a gente tem essa definição prévia de quem vão ser os players que a gente vai acionar, nossa equipe já começa com uma ação de aquecer esses contatos como rede de negócios. Então, quando a gente faz essa abordagem como rede de negócios, ela é diferente porque a gente consegue agregar em várias outras coisas, com networking, algo que eles precisam dentro da rede. Então, esse trabalho de rede junto com os contatos é o que dá força e que ajuda a gente a resolver alguns desafios que é na evolução da tratativa. Que um dos grandes desafios que a gente percebe de quando as empresas vêm com a gente e que também na nossa operação é algo que também é um desafio, é essa continuidade na hora que a gente começa a falar com esses players. Sabe aquele cara que no meio do caminho ele para de responder? Então, quando a gente trabalha com esses contatos como rede e ele sabe que uma hora ele pode precisar, é melhor ele performar bem aqui, isso ajuda na hora da gente conseguir ter a resposta desses contatos e evoluir nessa tratativa. Eu acho que é bom a gente ter alguns exemplos, né? Porque aí fica mais factível. Quando a gente fala que a gente quer tratar a empresa como um todo, né? E que isso, que a questão do olhar estratégico da empresa como um todo faz mais sentido, é porque se a gente coloca isso embaixo do departamento de vendas, fica muito pesado para o departamento de vendas conseguir manter o projeto. Porque existe uma curva de aprendizagem longa, né? Como a gente falou. Quando você sai daquela perspectiva de lead e vem pro matchmaking, é um outro assunto. Você não consegue transferir a sua maneira de análise. Então, quando eles vêm para a gente, eles falam qual é a conversão, quantos que vocês falam, quantos que... Primeiro, como a gente trata como rede, para começar, não são indicadores que podem ser absorvidos pela empresa, né? Porque ela não vai conseguir replicar. Segundo, quando a gente faz essa tratativa junto com os contatos, a gente está aprendendo, porque essa é uma solução nova, né? E não são replicados. Os indicadores de uma solução não são indicados, não são transferidos para outra. A gente nunca viu isso acontecer. E quando a gente faz esse trabalho com a solução, é tudo novo. Então, na verdade, é uma descoberta nova. Se você pega um projeto desse, você coloca dentro do departamento de vendas e coloca uma pressão para a continuidade do projeto, você vai desperdiçar o seu investimento. Porque o departamento de vendas ele não consegue repor esse valor dentro de um período de 6 meses. A gente viu até empresas dentro de 1 ano. Então, o que a gente fala? Vamos trabalhar por 6 meses, a gente consegue dar uma olhada nos números, entender se faz sentido. Quando a gente faz esse trabalho institucional, a gente está trazendo contatos para vendas, estamos trazendo
contatos e reuniões para viagens dos grandes executivos da empresa aproveitarem melhor do investimento de viagem. Estamos trazendo contatos necessários para PR que precisam de uma resposta mais rápida ou mais urgente de um contato de relevância. Marketing, quando eles precisam fazer uma negociação com uma pessoa que vai influenciar ou vai mudar a relevância dentro daquela praça ou daquela região específica. Então, a conversa ela é tratada necessariamente com o CEO, fundador do negócio, para conseguir enxergar o olhar dele, e a pergunta é muito simples, se você tiver, se você tirar todas as barreiras de contato, que você consegue conversar com quem você quiser, o que vai virar o seu negócio? Essa é a pergunta principal que a gente faz, porque aí ele expande a mente dele e ele consegue trazer desafios que nem ele considerava, porque ele sabe que na rede dele ou na rede dos contatos dele ele não tem acesso. E a hora que ele faz isso, ele consegue ampliar a visão da empresa e até a possibilidade de notoriedade desse negócio dentro daquela região específica ou daquele segmento específico. É por essa razão que o matchmaking ele não faz geração de lead, ele não tem um trabalho específico para um departamento e ele precisa ser sustentado como um budget institucional e não do departamento em si. Outra, né, concluindo, a gente colocou quais as áreas são mais beneficiadas pelo matchmaking. O matchmaking ele não é uma máquina de agendar reunião. O que o matchmaking, no fim das contas, ele entrega? Uma amostra de mercado. É isso que ele faz, no fim das contas. Ele vai mapear, ele vai acessar, ele vai falar com aquele player e ele vai trazer uma resposta. Seja sim, seja não, porque sim e por que não. Quando a gente trabalha como rede e não uma abordagem comercial de vendas, a gente tem mais possibilidades de conseguir ter o quê? Essa resposta. E essa resposta de mercado, ela impacta o departamento comercial, o departamento de novos negócios, o departamento de expansão internacional, o institucional da empresa, entre outras. Então, quando a empresa tem essa visão estratégica, aí sim a gente consegue fazer um bom trabalho com o matchmaking. Senão a gente pega uma estrutura que traz como base uma rede de negócios, de investimentos e diminui ela só para uma conversa de geração de lead e a gente acaba dentro de um período onde é possível gerar várias outras possibilidades, tanto estratégicas quanto de negócio, para um funil muito mais apertado. Por isso que quando a empresa quer a nossa estrutura de matchmaking só para a parte de vendas, a gente não entra. Porque o nosso objetivo é apoiar a empresa como um todo e ter, dentro desses períodos de atuação em conjunto, esses cases para todos esses setores. A gente quer que a empresa, quando ela vem atuar junto com a gente, ela saia de um patamar e ela vai para o outro. Não só em questão de negociações de imediata, mas sim em questões, né, de patamar de negócio.